Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. É sempre uma alegria poder dividir as tardes com você, para a gente poder conversar, trocar ideias, bater papo sobre esses assuntos relacionados àquilo que a gente tem de mais importante, que é a nossa saúde e como cuidar bem dela. Levando até você, é um compromisso que a gente assume aqui, informação de qualidade. Na verdade, em épocas de fake news, é sempre importante a gente estar bem informado, mas com informação de qualidade, para a gente poder cuidar bem da gente, cuidar bem daqueles que a gente ama, daqueles que estão próximos. E esse é o compromisso que o Consulta ao Doutor assume com você, meu amigo telespectador. Para você que já nos conhece, uma ótima tarde. Para você que está chegando agora, de repente por conta da quarentena, está com um tempo mais flexível, né? Os horários mais flexíveis, consegue assistir, seja muito bem-vindo também, é sempre uma alegria contar com a sua participação. E olha, eu fico sempre muito feliz quando recebo a mensagem de vocês, tem sido um momento super agradável dividir as tardes com vocês, recebendo muito carinho do público, eu fico muito feliz, muito obrigado pelo carinho, leio todas as mensagens, tento responder a todas também, mas graças a Deus muita mensagem chegando, às vezes fica difícil, mas tenha paciência. A sua resposta vai chegar aí também. Olha, nessa tarde nós vamos falar sobre beleza, sobre tratamentos estéticos não invasivos. Já aparece aí na sua tela o nosso GC. E para falar sobre esse tema, recebemos aqui no nosso estúdio com muita alegria a médica, a doutora Fernanda Nichelli. Doutora Fernanda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente sabe que a agenda médica é sempre lotada, sempre cheia. E quando o médico consegue um espacinho na agenda, a gente fica muito feliz. Seja muito bem-vinda. Uma ótima tarde. Vai, Eliezer, é um prazer estar novamente com vocês. Muito bom, e hoje eu conto muito com a sua participação, com a sua colaboração, enviando a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário, de repente aquele tratamento que você já faz, o uso de algum produto, se é bom, se é ruim, manda aqui pra gente, participe, manda o seu comentário, vai ilustrar bastante o nosso bate-papo e eu quero ler ele aqui, quero receber a sua ligação, quero a sua participação. Você pode ligar pra gente. Nosso telefone é o 0 operadora 11 3337 5886 e aí você tem a chance de fazer a sua pergunta ao vivo para a doutora Fernanda ou, se preferir, você deixa a sua pergunta com a nossa produção e eu vou encaminhar aqui para ela também. Se você achar mais fácil, você entra lá no meu Instagram, o @zeca_pereira e manda ali o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida. Fique à vontade. Se por algum motivo você não quer se identificar, você coloca ali no texto, tá bom? E a gente não vai falar seu nome, a ideia não é gerar nenhum constrangimento, muito pelo contrário, é levar até você a informação e aquela informação do jeitinho que você precisa. Então participe, não deixa para o final do programa não, porque senão fica difícil, não dá tempo da gente responder, tá bom? Doutora Fernanda, vamos, como diria o sábio poeta, né, começar do começo, para a gente poder entender do que a gente está falando. Quais são ou o que são esses procedimentos estéticos considerados não invasivos? O que nós consideramos de uma maneira generalizada, para que o público leigo possa entender por procedimento estético não invasivo, seriam aqueles que nós não conseguimos furar a pele, que não tem nenhum pertuito de entrada com uma agulha, com uma cânula, ou que tu tenha contato com sangue. Isso nós consideramos um procedimento estético não invasivo, que muitas vezes é utilizado ou deveria ser em clínicas estéticas, muitas vezes não tem um médico responsável, porque o procedimento estético invasivo, ele envolve riscos. Tudo que tu injeta ou que, enfim, faz um pertuito de entrada para o teu corpo, corre-se o risco de uma bactéria entrar, de um vírus entrar. Então, nós precisamos ter aí um treinamento específico para isso e uma orientação médica específica. Então, os procedimentos estéticos não invasivos, de uma maneira geral, o que seria? Uma limpeza de pele, um peeling mecânico, como esses peelings que as mulheres fazem de diamante, de cristal, massagens, drenagens, todos são procedimentos estéticos que nós podemos lançar a mão, algumas luzes como o LED, que se usa hoje muito para o crescimento capilar. Então são procedimentos onde não envolve geralmente agulhas, cânulas, bisturi, esse tipo de coisa, que geralmente é um aparato mais médico, né, ou de uma equipe multidisciplinar onde tenha um médico orientando.
Normalmente essa questão de bisturi, agulha, está sempre relacionada a uma questão de medo, a pessoa às vezes fica desconfortável, tem medo de cirurgia, anestesia, são muitas questões envolvidas. Por isso esse tipo de procedimento acaba sendo mais procurado por conta disso também, já que daí a pessoa não vai precisar passar por essas situações que normalmente ela tem alguma fobia, algum medo, e aí esse tipo de procedimento acaba crescendo e ganhando muito espaço no mercado. Eu acredito que hoje, com o avanço da medicina, nós tenhamos outras maneiras de conseguir entregar resultados para o nosso paciente, porque é tudo de acordo também, o procedimento que tu fizeres, tu vai ter um resultado. Por exemplo, um tratamento não invasivo não tem como tu comparar com o resultado de um tratamento invasivo. Muitas vezes, tratamentos que nós fazemos aí de conduta médica trazem um resultado melhor, mais rapidamente. E muitas vezes um resultado que jamais tu vai conseguir com um tratamento não invasivo. Então isso tem que ficar muito claro para o paciente, né? É importante o paciente saber disso, mas eu particularmente faço muito, meu dia a dia é procedimento invasivo, né? Eu sou uma médica que trabalha com estética e com procedimentos invasivos para trazer um resultado mais rápido para esse paciente. Então, o que eu posso dizer é que existem procedimentos invasivos hoje que não existe mais essa dor toda que as pessoas têm medo, nem todos os procedimentos invasivos necessitam de anestesia, não, muito pelo contrário, hoje os produtos de boa qualidade que já são vendidos têm anestésico neles mesmos, existem máquinas que conseguem diminuir, a tecnologia na estética médica é tão grande que tem máquinas que diminuíram muito essa dor, né, desse paciente. Então, existem técnicas que bons profissionais adequadamente treinados têm para poder ajudar. Muito bom, a gente vai aprofundar mais essa questão. Nós vamos falar também de como anda esse tipo de tratamento durante essa pandemia que a gente tem vivido, como tem sido a sua experiência no atendimento aos pacientes também. Mas nós vamos atender uma ligação já e quem fala com a gente é o Ailton ou Ayrton. Ele vai me responder agora, ele fala de Taubaté, São Paulo. Uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Ayrton ou Ailton? Ayrton com R, Ayrton. Pronto, Ayrton com R. Obrigado, viu, pela sua ligação, pela sua participação. Uma alegria recebê-lo aqui no Consulta ao Doutor. Pode ficar à vontade, a doutora Fernanda já te escuta. Pode fazer sua pergunta, Ayrton. Eu que tenho que agradecer, doutor. Eu que tenho que agradecer. Ô, doutora, boa tarde, doutora. Boa tarde. Papai do céu abençoe a senhora, viu? Doutora, eu queria fazer uma perguntinha para a senhora. Eu submeti uma cirurgia facial, a questão dos 2, 3 anos. Eu posso ou não, eu devo ou não, se é a cirurgia, a aplicação do Botox? Tá. Ele fez uma cirurgia facial e ele quer saber se pode ou não fazer uso da toxina botulínica, né, do Botox, depois dessa cirurgia. Sim. Assim, umas coisas que tem que serem levadas em conta, e isso, claro, a conduta que eu vou passar para ele é sem conhecer o paciente. O ideal é que esse paciente seja orientado pelo médico que o tratou, tanto na cirurgia, né, quanto o pós-operatório. Mas, sim, se essa cirurgia, acredito eu que tenha sido uma cirurgia facial estética, né, uma retidoplastia, um lifting facial, inclusive é de praxe na nossa área que após cirurgias faciais, para que a gente possa manter os bons resultados, nós lancemos mão tanto de toxina botulínica, o que ele perguntou, quanto quaisquer outros tratamentos. Agora, se essa cirurgia que ele fez facial foi decorrência daqui a pouco de uma patologia, de um câncer, de alguma coisa que não ficou muito claro para mim na pergunta dele. Então isso tem que ser avaliado e só liberado depois que provavelmente o colega que está tratando ele, o oncologista, enfim, liberar, porque existe uma hierarquia na medicina, né? Nós sempre conversamos com o colega que está em tratamento com esse paciente e pegamos a autorização para orientar esse paciente de uma forma correta e até conduzir o nosso tratamento em consultório. Mas se for uma cirurgia estética, não só pode, como deve, para manter o resultado dessa cirurgia facial que ele fez. Muito bom, Ayrton, obrigado, viu, pela sua pergunta, pela sua participação. Fico bem feliz do nosso tema de hoje. A primeira pergunta ser de um homem, porque olha, eu vou te falar, é difícil de aparecer homem querendo falar sobre saúde. E antes da gente entrar na questão da pandemia, de como tem acontecido, doutor, eu vou aproveitar a pergunta do Ayrton e já vou fazer essa pergunta também. Os homens procuram muito tratamento estético também? Eles frequentam o consultório, eles só não vão aparecer aqui para falar que fazem? É isso?
Sabe, Eliezer, que é uma coisa bastante curiosa. Eu fiz esse levantamento, que já me foi feito perguntas a respeito disso, da vaidade masculina, vamos colocar assim. Hoje, o meu consultório, a minha clínica em Porto Alegre, 40% do nosso volume de pacientes são homens. A maior parte dos homens inicia a busca pelo médico que trabalha na área de estética por causa da queda de cabelo. É a queixa número 1 do homem dentro do consultório. E quando eles estão conversando conosco, ou por uma queixa de capilar, ou por uma pinta que eles dizem que querem olhar, a segunda pergunta é: mas doutora, o que eu posso fazer para melhorar? Aí que vem as perguntas. E assim, eu sempre digo, eu admiro os homens que se cuidam, né? Como profissional, eu acho que é muito importante. Vejo a diferença que isso faz na vida dos meus pacientes. E eu sempre digo assim, o nosso trabalho enquanto médicos não pode aparecer no rosto do nosso paciente. O trabalho bem feito, pelo menos na minha conduta médica, é aquele trabalho que tu não vê no rosto. O paciente está melhor, está mais bonito, mais rejuvenescido, mas não identifica o que foi feito. Porque o problema e o grande medo dos homens hoje é ficar com o rosto estigmatizado. Aquele rosto afeminado ou rosto inflado. E isso é imperdoável, né? Eu acredito na nossa conduta médica. Então, existem sim vários pacientes meus, enfim, empresários, juízes que não querem estar com o rosto tão estigmatizado, né? Como muitas vezes até um artista prefere estar mais característico, mas eles entram no consultório e conseguem se verem melhor, mas sem identificar o que foi feito. Eu acho que isso é o grande pulo do gato, né, de uma entrega médica em estética para o nosso paciente, e os homens ficam muito satisfeitos. Legal. E realmente eu estimulo a fazer, porque melhora muito a autoestima dos nossos pacientes. Sim, doutora Fernanda, da sua resposta, eu vou pegar 2 ganchos que eu acho que são fundamentais e questões que eu gosto de reforçar aqui no nosso bate-papo, porque quando a gente fala de estética, normalmente surge no nosso imaginário, né, no imaginário popular, aquela questão da vaidade, de ser algo supérfluo, algo que não precisa, para que isso? Mas a gente entra num universo, principalmente nessa questão da estima, do psicológico, do interior de cada um, que é muito subjetivo e que o julgamento fica praticamente impossível de ser feito, porque a pessoa pode realmente ter naquilo um problema e que em resolver aquilo a qualidade de vida dela vai ser transformada. Então, quando a gente faz esse julgamento de procedimentos estéticos como algo supérfluo, é muito ruim, principalmente por conta disso, que está tratando de áreas que a gente não consegue observar e perceber, mas que vão transformar a qualidade de vida dos homens, né, como citou, mas obviamente também das mulheres. Tu sabe, assim, Eliezer, que isso já está mudando muito. A gente tem visto de uns tempos para cá essa mudança. Não tem mais sido visto só como vaidade o tratamento, com a beleza ou com a aparência. Existem estudos sérios, inclusive alguns norte-americanos que a gente acompanha, que mostram que pessoas com uma boa aparência têm maior condição de conseguir um emprego. Dentro dos seus empregos têm melhores salários. Existem alguns estudos que, ao meu ver, até são um pouco cruéis, onde mostram, assim, mães que têm uma certa preferência por filhos mais bonitos. É uma coisa curiosa e cruel, ao meu ver, mas eu estou aqui passando uma informação. Sim, do estudo, então, assim, claro. isso para ver como a mente humana, ela trabalha na imagem. E eu não falo isso só para beneficiar pessoas bonitas, para beneficiar a aparência de um modo geral. Porque não precisa nascer com perfeições faciais, com a beleza propriamente dita, mas uma pele. Então, as chances de tu te dares bem em outras áreas é maior. E é isso que eu convido as pessoas a terem um pouco esse olhar. Não dimensionar a estética médica de uma maneira que pense, é só vaidade, é uma coisa tão simples e tão fútil, né? Na verdade mas assim, eu sempre defendi muito isso, desde a minha época, quando as pessoas me falam isso, desde a época que tu participava lá de concurso de beleza, né? Eu nunca vi isso como futilidade. Acho que tem um propósito maior, tanto que cursei uma faculdade de medicina e hoje eu passo isso para os meus pacientes e para as pessoas que me assistem também. Sim, muito bom. É o tipo de reflexão super importante da gente fazer.
principalmente nessa questão de empatia, o momento que a gente vive pede muito isso também, então é algo que eu gosto de reforçar também nos nossos bate-papo aqui, para poder levar o nosso telespectador a essa reflexão também e a gente poder avançar nesse conhecimento também. Outro detalhe da sua resposta anterior, doutora Fernanda, foi da questão dos resultados, né? De homens que procuram e até do trabalho do médico de não ser perceptível. O avanço tanto dos produtos, quanto dos procedimentos, quanto da qualidade dos profissionais tem ajudado bastante nesses resultados, né? Porque antigamente, aí também não tem muito tempo atrás, os resultados eram bem mais perceptíveis, né? Quando você via alguma interferência, assim. Hoje em dia, eu imagino que esse conjunto e esse avanço tecnológico tem feito o trabalho ser bem melhor e de difícil percepção, a não ser um olho profissional e treinado, né? Eu costumo dizer assim, claro, que isso que eu te expus é uma ideia pessoal e uma conduta profissional minha, dessa questão da naturalidade. Isso já é uma marca registrada da minha carreira médica, né? Mas não quer dizer que aquele profissional que gosta de um rosto mais exagerado, não sei se esse seria o adjetivo, mas acho que para as pessoas entenderem que ele esteja errado. Por favor, eu não estou aqui para julgar, né, a conduta de cada um. Eu acho que as pessoas têm gostos diferentes, tem pessoas que gostam de um rosto um pouco mais estigmatizado e tem que ser respeitado também. Mas o que eu digo é que hoje, se a pessoa quer fazer um procedimento e não quer ser identificado, existe essa possibilidade. Legal. Tanto pelos excelentes produtos, como citaste, que tem, pelas técnicas desenvolvidas. E eu costumo dizer que o diferencial é pelo olhar do médico, do profissional. Porque eu brinco, é uma coisa que eu sempre digo assim, que até as pessoas chocam um pouco. Se colocar um macaco no meu lado, um final de semana na minha clínica, ele vai aprender a injetar. Porque não tem grandes problemas tu pegar uma cânula, uma seringa e injetar um rosto de um paciente. Agora, tudo que envolve isso, conhecimento anatômico que tu tem que ter enquanto médico, e fora toda a capacitação que tu tem que ter. E eu sempre brinco que aquele dom, aquele que a mais, de tu saber olhar para um rosto e saber o que vai ficar bem naquele rosto, isso são poucas pessoas que têm. Né? Então, eu sempre falo assim, o ideal é esse paciente conversar com o médico ou acompanhar de alguma forma a carreira desse profissional para ver se vai de encontro ao que o paciente está buscando. Porque tem pacientes que preferem uma coisa mais exagerada. Claro. Né? Ainda hoje a gente vê muito isso, vide a geração Kardashian, né? Que fez uma legião de fãs na internet, e é comum no consultório, os pacientes chegam mostrando no Instagram, eu quero essa foto, esses filtros do Instagram estão criando uma legião de pessoas que estão indo atrás deles, e eu acho assim, cada vez mais a minha área é uma área mais difícil. Apesar de toda essa invasão que tem, de todo mundo achar que pode fazer, que está capacitado, eu acho que cada vez mais se torna mais difícil exercer a estética médica no país e no mundo. Sim. O Brasil, recentemente, se não estou enganado, acho que em 2019 mesmo, ultrapassou os Estados Unidos nessa questão de procedimentos estéticos de maneira geral, e é o país que mais realiza esse tipo de procedimento. E recentemente, uma médica, cirurgiã plástica aqui no Consulta, disse que ela colocava como um dos fatores desse crescimento a qualidade do profissional brasileiro. Dá para perceber nessa sua última resposta exatamente essa sua paixão, esse seu desejo de ver no paciente, fazer o melhor, de passar as informações. O profissional brasileiro realmente nessa área fez com que essa área aqui no Brasil ganhasse muito espaço? Eu te diria que não só no Brasil, Eliezer, acho que o grande orgulho que nós brasileiros, eu frequento muitos, pelo menos uns 4 a 5 congressos internacionais por ano, gosto muito de ir, acho que nós aprendemos muito lá fora, mas é muito gratificante ver o quanto os colegas que não são brasileiros, né, fora do nosso país, nos respeitam e querem aprender conosco. Isso é importante. E é comum, a gente recebe muito e-mail de colega de fora também. Eu tive em alguns grandes centros no mundo aí de estudos e nós vemos o quanto eles nos respeitam e admiram o nosso. E realmente eu acredito que o brasileiro ele tem uma mão, o profissional médico que trabalha nessa área brasileiro, eu admiro muito. Nós temos excelentes colegas hoje muito bem capacitados que trabalham exclusivamente com estética, e aqui eu digo pessoas capacitadas para essa área. Nós muitas vezes a gente sabe que nós temos excelentes médicos no país, mas cada um numa área. Muitas vezes a pessoa pode ser um excelente cirurgião plástico, um excelente dermatologista, mas não tem o dom para a estética médica. Eu acho que os médicos que nós temos muita sorte, porque eles têm esse dom, fora o treinamento todo e a capacitação que nós precisamos ter para atuar na área. Que legal, mais um ponto aí da gente relevar e informar
para ter orgulho realmente daquilo que a gente tem feito aqui no país e dos nossos profissionais e da nossa gente. É muito bacana a gente valorizar isso. Muitas vezes a gente acaba deixando de lado também. Doutora Fernanda, vamos falar dessa questão da pandemia que tomou conta do mundo e infelizmente os médicos que por aqui passam não tem como escapar dessa pergunta. Como é que tem sido a sua rotina, o consultório, o atendimento aos seus pacientes? Como é que tudo isso transformou o dia a dia do seu trabalho, né? Eu costumo falar, Eliezer, que nós temos que nos reinventar. É uma fase que para todos nós, na medicina mais do que nunca, e a minha clínica em Porto Alegre também, como todos, sofreu muito com isso. Nós tivemos um grande período, aí 45 dias totalmente fechados, para podermos nos preparar e receber novamente nossos pacientes. Hoje retomamos nossos atendimentos de acordo, né, com todas as normas, com toda a segurança que requerem os novos tempos, né? Tivemos que nos adaptar nossa agenda. Antes eu atendia em torno de 18, 20 pacientes por dia, hoje está menos do que a metade, justamente por esse gap, esse tempo que tem que fazer entre um paciente e outro para a higienização da clínica, para que os nossos funcionários possam trocar de roupa, fazer toda a higienização. Mas, enfim, nos readaptamos, porque mais do que nunca os nossos pacientes estão precisando muito da gente. Foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina a telemedicina no país, em função do Covid, para que nós pudéssemos dar uma assistência aos nossos pacientes à distância. Mas a minha área é muito difícil isso, porque nós precisamos examinar nosso paciente. E eu sou uma médica ainda, apesar de mais jovem, à moda antiga. Eu realmente preciso tocar meu paciente, ver, examiná-lo. E isso criou uma dificuldade. Então, da maneira que nós podemos, a gente readaptou o horário que esse paciente poderia vir à clínica, mas da melhor maneira possível estamos tentando aí conseguir atender a todos, porque de fato as queixas aumentaram bastante. A gente vai falar também sobre esse detalhe das queixas, mas antes vamos atender mais uma ligação. Quem fala com a gente agora é a Célia, ela é aqui de São Paulo. Célia, uma ótima tarde a você, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Consulta ao Doutor. Você está conseguindo me ouvir direitinho? Perfeitamente. Muito bom, Célia. A doutora Fernanda também já te escuta. Pode ficar à vontade e fazer a sua pergunta. Boa tarde para vocês. Em primeiro lugar, assisto sempre, adoro esse programa. Muito obrigado. Doutora, eu gostaria de saber, eu tenho 60 anos, só que eu sou muito vaidosa. E eu gostaria de saber qual o tratamento mais indicado para rejuvenescimento, sem essa, como diz o tema, né? Sem ser invasivo. Muito bom, Célia. Obrigado, viu, pela sua participação. 60 anos, muito vaidosa. E aí, doutora Fernanda? Eu acho muito interessante, assim, muito bacana ela ser vaidosa. Eu tenho muitas pacientes na mesma faixa etária que ela, e é uma faixa etária que requer alguns cuidados, porque é uma mulher que aí provavelmente já entrou na menopausa, né? Já tem um envelhecimento que todas nós vamos passar. Eu costumo dizer isso para minhas pacientes, que elas dizem, eu não quero envelhecer. Eu disse, não, se tu fores uma pessoa abençoada, tu vais envelhecer, porque a outra opção é muito ruim. Sim. Então eu sempre digo assim, a melhor maneira é que nós consigamos envelhecer de uma forma cada vez melhor, né? Então, o que eu sempre oriento a minha paciente de 60 anos? É uma paciente que provavelmente já tem um envelhecimento, como eu digo, um pouco mais acelerado, né? Não só pela idade, mas pela perda de colágeno, por uma pitose, um caimento de estruturas faciais. Provavelmente, essa paciente com 60 anos, a indicação clássica dela, mesmo sem eu a examinar, mas pelo nosso conhecimento clínico, é que fosse uma cirurgia plástica. Poucas são as pacientes que até hoje vieram a mim com 60 anos de idade, eu não encaminhasse para um colega cirurgião plástico. Porque aí a gente vai cair naquela orientação que eu te dei. Se tu pega, eu vou fazer um exame, até uma resposta mais simples para ela entender, assim, pega um balãozinho, uma bexiguinha murcha e deixa em cima da mesa. Ela está toda enrugada e está murchinha. Se eu encher de água, essa bexiguinha vai ficar super lisa, mas vai ficar desse tamanho. Então tem que cuidar, porque é isso que acontece com o rosto das pessoas. Quando elas estão um pouco mais envelhecidas, provavelmente tenham rugas na face, rítides. Se a pessoa começar a injetar esse rosto, vai inflar. E aí vai estigmatizar aquele rosto que a gente não gosta de ver, que as pessoas estão com o rosto de cera. Então, muitas vezes eu encaminho essa profissional para não ter esse resultado tão desastroso, ao meu ver, para o colega cirurgião plástico. Um resultado não invasivo, como ela pediu, é que tu possa manter uma manutenção de pele com cremes adequados em casa, cremes que sejam hidratantes, mas mais uma vez, creme não faz milagre, ele melhora a qualidade de pele. Uma boa limpeza de pele também vai ajudar na qualidade dessa pele. Agora, quando se fala em estrutura, em conseguir realmente atenuar uma flacidez,
nós, infelizmente, para essa faixa etária, precisamos lançar mão de procedimentos um pouco mais agressivos. E aí entraria em procedimentos invasivos, como bioestimuladores, ou lançar mão de um laser, também é uma opção, mas só vai mexer aí na qualidade de pele. Existe hoje, hoje não, já faz algum tempo no mercado, mas hoje está mais em voga, o ultrassom microfocado, que é um aparelho que não fura o rosto e ele consegue dar uma melhora na pitose, na flacidez muscular dessa paciente. Mas, mais uma vez eu digo, são resultados que nem se compara a uma cirurgia plástica. Célia, obrigado, viu, pela sua pergunta. Doutora, eu vou emendar algumas questões aqui, aproveitando o relato da Célia. Primeiro, por conta da idade. E essa pergunta ia aparecer em algum momento ou outro do bate-papo. Eu tenho muita idade, ainda dá tempo, vale a pena fazer? Vale a pena fazer? 60 anos, dá para começar um tratamento agora? Se tu me perguntar se vale a pena fazer com 90, eu ia te responder que sim. Boa. Porque o que eu penso? As pessoas têm que se sentir bem, independente que seja para 10, 15, 20 anos de vida. A expectativa de vida, Eliezer, aumentou muito. Hoje, uma mulher de 50, 60 anos, ela tem no mínimo 30 anos a mais de vida útil, que eu digo de poder, a maioria das pessoas, ir para uma academia, ir numa festa. Eu vejo pacientes, eu tenho pacientes de 85 anos que estão muito bem, obrigada. Tem um paciente minha de 85 anos que joga tênis todos os dias. Então, assim, que sirva de exemplo e que essas pessoas saibam que a longevidade faz parte da nossa rotina hoje. Então, eu não admito uma pessoa que entre no meu consultório e diga, eu não tenho mais tempo de me cuidar. Essa paciente vai ser provavelmente uma paciente que vai poder gastar 1 hora de consulta com ela, só conversando e fazendo ela entender que sim, ela tem que se cuidar. Então, muito mais, uma paciente de 60 anos é uma paciente muito jovem. Eu não falo isso assim da boca para fora, eu falo com conhecimento do que eu estou, de causa, do que eu trabalho. Então eu oriento que sim, que existe tratamento para todas as idades. Obviamente, uma paciente de 80, 85 anos, a gente não vai ficar submetendo ela a risco. Sim. Por isso que eu acho muito importante que um médico esteja à frente dessa paciente, né? Nós temos que, sempre, qualquer paciente, mas mais um idoso, nós temos que, alguns riscos aí levar em consideração na hora de traçar um plano de tratamento. Com certeza. Vários médicos que passaram aqui já falaram que os 60 são os novos 40. Eu gosto de reforçar isso, porque daí eu que estou no 40 já sou o novo 20. Então é isso, tem que cuidar e aproveitar, porque tem muita vida pela frente. Assim como tem muito consulta ao doutor também, mas agora a gente vai precisar fazer um rápido intervalo no nosso bate-papo. Daqui a pouquinho a gente vai falar, na resposta da doutora Fernanda citou a questão da limpeza de pele. Será que é uma limpeza que pode fazer em casa? Precisa de um profissional? É diferente? Nós vamos abordar sobre isso. Nós vamos voltar naquela questão da pandemia, que a doutora Fernanda falou também, sobre a procura ter aumentado. O que será que está acontecendo? O que tem feito? Nós estamos chegando agora numa época do ano que requer cuidados diferentes com a pele, está esfriando. Será que tipo de cuidado a gente precisa ter? Bom, tudo isso nós vamos falar durante o nosso bate-papo. Aproveita o intervalo e manda a sua pergunta. Seja pelo telefone, o 0 operadora 11 3337 5886, ou lá no meu Instagram, o @zeca_pereira. São 2 minutinhos, você elabora e envia a sua pergunta. Não deixa para o final, senão não dá tempo de responder, tá bom? O intervalo é rápido, a gente vai, mas daqui a pouquinho o Consulta já está de volta. Estamos de volta com o Consulta ao Doutor e eu tenho certeza que essa volta rápida, depois desse intervalo aí rapidíssimo, pegou você no meio do caminho, né? Deixou a televisão ligada, foi ali na cozinha, pegar um copo d'água, de repente preparar uma pipoca para assistir o nosso bate-papo. Não precisa nem voltar correndo não, pode ficar tranquilo. Isso, no seu celular você consegue acompanhar toda a nossa programação. Isso mesmo, na palma da sua mão, e não é só no celular não, pode ser no computador, no tablet, do jeito que você achar mais fácil. Basta você acessar o nosso canal lá no YouTube, procura lá direitinho, né, HIT TV, e você vai acessar a nossa programação ao vivo pelo YouTube. Muito fácil, passou na televisão, está lá no YouTube também. E essa ferramenta é muito interessante, porque depois todo o nosso bate-papo fica lá disponível para você. Você, de repente, pegou a entrevista agora no meio, pode ver desde o começo. Perdeu alguma orientação, você vai naquele ponto, além de poder encaminhar todas essas entrevistas que você gostou para quem você quer também, para os seus amigos, colocar lá no grupo de conversa do WhatsApp. Então, fique à vontade, utilize a ferramenta sem moderação. Se inscreva no canal, ative as notificações, né? Porque daí sempre que a gente publicar um vídeo, você vai ser informado e não vai perder nada.
inclusive nenhum detalhe sobre o nosso bate-papo de hoje, procedimentos estéticos não invasivos, recebendo aqui no estúdio com muita alegria a médica pós-graduada em dermatologia, doutora Fernanda Nichelli, que tem nos ajudado a entender sobre esse assunto. A gente tem conversado, tem muita pergunta já chegando também pelo Instagram, a gente vai tentar falar sobre tudo. Mas, doutora Fernanda, no bloco anterior, a gente recebeu uma pergunta de uma telespectadora e na sua resposta você falou da limpeza de pele, uma limpeza de pele boa, bem feita, que é um procedimento bacana. No caso da idade dela, de 60 anos, eu imagino que é um procedimento que é bom em vários momentos da vida também. Mas que limpeza de pele você está falando? Aquela que a gente pode fazer em casa? Há necessidade de uma limpeza de pele com um especialista, algo mais profundo? Do que nós estamos falando nessa limpeza de pele? Eu não costumo assim orientar a limpeza de pele em casa, porque eu vejo grandes tragédias acontecendo. Nossa, interessante. O que acontece? Eu vejo pacientes lançando mão aí de agulha, pensam que esterilizam uma agulha no álcool e ali tentam mexer em alguma lesão. Tá. Alguns pacientes que tentam ali espremer aquela espinha e acaba piorando a situação. Então é o tipo de procedimento que caseiro, eu prefiro que o paciente não faça do que tente fazer sozinho. Um procedimento como esse, que parece ser simples por ser não invasivo, quando não conduzido da maneira correta, ele pode trazer muitos prejuízos. O ideal é que seja uma esteticista, ou uma fisioterapeuta que seja capacitada para esse tipo de procedimento, ou enfim, um profissional que seja capacitado, que saiba como fazer isso. Eu sempre digo que às vezes a pessoa, isso é uma coisa comum, qual é o adolescente ou a pessoa que tenha uma espinha, uma acne, que nunca tenha apertado aquela espinha na frente do espelho, né? Mas tem que lembrar que vocês estão abrindo uma porta de entrada para mais bactérias, sem contar que provavelmente aquela espinha que estava ali com aquele pulzinho amarelo já tem bactérias. E aí tu estás ali mexendo no local que está contaminado. Então, e fora isso, faz uma mancha depois, que é hipercromia pós-inflamatória e pode gerar até uma cicatriz lá na frente. Então, eu não oriento que esses pacientes façam nada de uma forma caseira, porque, como eu digo, é uma coisa simples, mas que mal conduzida pode tornar-se um problema, né? Virar um grande problema depois, muito bom. Para a gente poder amarrar e finalizar essa questão da pandemia também, e aí partir para a questão mais prática dos procedimentos realmente, você disse que as queixas têm aumentado, os pacientes têm procurado mais, o que tem acontecido? O estresse do momento está afetando também a pele, as pessoas... O que está acontecendo que as pessoas estão te procurando bastante? Diretamente, sabe? Todas as doenças de pele, né? Ou, enfim, de cabelo, que foram mais... queixas maiores no nosso consultório, tem a ver com estresse diretamente. Então, o que seria? Acho que a queixa número 1 que eu tenho recebido é a queda de cabelo. A gente pode falar um pouquinho sobre ela até. Mas, assim, dermatite de seborreica, que é a caspa no couro cabeludo, mas que também pode dar, muitas vezes, uma descamaçãozinha na lateral do nariz, entre as sobrancelhas. Alguns pacientes têm na barba, outros têm até no colo. Também pode acontecer decorrente dessa... O paciente chega com uma queixa muito comum, que esse paciente, a minha pele fica estranha, doutora. Ela é seca, mas é oleosa. Ela descama, mas está oleosa. Geralmente é uma queixa muito comum em quem é cometido pela dermatite seborreica, que nada mais é que a proliferação de um fungo, provavelmente em couro cabeludo, decorrência do estresse. O estresse é uma das coisas que desencadeia a dermatite seborreica. Assim como desencadeia também a queda de cabelo. A queda de cabelo tem muito a ver com o estresse, porque ocasiona o que a gente chama de eflúvio telógeno. Esse paciente também, muitas vezes, tem decorrência de um aumento de oleosidade, porque a caspa, a dermatite seborreica, pode ocasionar uma queda, mas esses pacientes, ou por um distúrbio metabólico, muitas vezes altera a tireoide, tem alguma outra doença associada, eles têm uma queda de cabelo maior. Nós temos como conduta no consultório começar uma investigação para saber o que está acontecendo, né, com esse paciente, para que nós possamos tratá-lo. Mas, assim, é uma queixa comum, vários colegas falam isso, relatam, que as pessoas estão ficando muito estressadas, ou às vezes a pessoa diz assim, Fernanda, eu não estou estressada, eu estou super bem em casa. Com essa pandemia eu fico o dia inteiro vendo televisão, tá morrendo por mas dentro. O teu organismo vê isso como estresse. Às vezes não precisa tu estar nervosa, o estresse muitas vezes a pessoa associa ao nervosismo, não. Só de tu teres tido uma mudança na tua rotina alimentar, a tua rotina profissional, isso para o teu organismo é um estresse. E acaba que sim, pode ocasionar uma queda de cabelo. Com certeza, muitos relatos também de problemas com sono desse momento, que também com certeza
vai atrapalhar em todo esse processo também. Exatamente. Então, assim, tem que cuidar muito isso, aumenta a oleosidade de pele, acne, agora em decorrência do uso de máscaras, né, que é uma orientação, o pessoal tem que usar máscaras. Obviamente, nós aqui não estamos, porque a gente está numa distância adequada, eu e tu, mas a gente sai daqui e estamos o tempo todo com máscaras. Só que tem que ser sido uma queixa frequente também, que a região peribucal aqui, perioral, tem aumentado, dermatite de contato muitas vezes, ou própria acne pelo aumento do calor local. É um local, se tu pensar, propício para uma bactéria ou um fungo. É escuro, é quente, né, é úmido, então tem que ter muito cuidado, higienizar essa máscara. Uma dica que eu dou para todo mundo, para os meus pacientes, é usar um filtro na máscara. Pode ser até filtro de café mesmo, se não tem nenhum filtro mais específico, corta um filtro de café e coloca por dentro, porque vai ajudar pelo menos a absorver um pouco essa umidade da máscara. Muito bom, uma dica valiosa aí, porque realmente tem sido um perrengue essa questão das máscaras, assim, muito difícil. Bom, a gente não tinha o hábito, né? Agora precisa usar, realmente tem sido um desafio. Doutora Fernanda, eu vou aproveitar aqui a pergunta que a Tânia, lá do Recife, mandou, para a gente emendar num assunto que também é muito comum e sempre aparece quando a gente fala de cuidados com a pele, de questões estéticas. Ela pergunta assim: gostaria de saber se tem algum produto caseiro, natural, para fazermos em casa para melhorar a pele. E eu pergunto isso, emendando já na sua resposta da limpeza de pele, porque isso é um perigo, né? Realmente, imagino que existam produtos naturais muito bons, mas se você não sabe o seu tipo de pele, seu tipo de cabelo, como usar, quanto usar, isso vai virar um perigo, vai virar uma bomba e o resultado pode não ser o desejado. Como é que funciona essa questão dos produtos caseiros / naturais? Eu costumo dizer assim, Eliezer, faz parte inclusive do momento que nós estamos vivendo, a adaptação. As pessoas estão saindo menos de casa, muitas vezes não podem ir ao médico, a uma estética, uma clínica estética fazer procedimento, ou muitas vezes não tem nenhum poder aquisitivo para aquilo, é uma realidade nova, as pessoas estão perdendo mais seu emprego, talvez não possam pagar por um procedimento. E eu acho que é nosso dever, enquanto médicos, independente da classe econômica que tu atenda, é ajudar a pessoa. Então eu oriento meus pacientes, né, ou enfim, as pessoas que me assistem, pedem uma dica. Inclusive no Instagram eu fiz isso e deu uma repercussão boa, com dicas simples de coisas caseiras que a pessoa poderia lançar a mão e usar, que não correria risco. Porque existem outras coisas caseiras que sim correm risco. Eu já vi gente falando de limão, de bicarbonato de sódio. Isso não se deve fazer, porque são substâncias que podem causar algum dano. O limão ou qualquer fruta ácida, se tu tiver qualquer exposição à luz ou ao sol, pode fazer uma queimadura na tua pele, pode fazer uma mancha. Então, algumas dicas, alguns produtos aí, produtos não ativos que a gente tem em casa mesmo, dá para te fazer uma máscara facial que vai dar uma hidratada temporária nessa pele, alguma máscara de cabelo. Eu realmente estudei algumas coisas naturais e montei algumas fórmulas simples para que essas pessoas possam ter pelo menos um autocuidado em casa de uma forma simples e que uma pessoa, seja ela menos favorecida financeiramente ou não, uma que goste realmente de ir para a cozinha e inventar alguma coisa, essas pessoas todas têm acesso a esse cuidado. Legal, ó, durante o programa a gente vai passar o Instagram da doutora Fernanda, fica ligadinho para você pegar e aí lá você vai ter acesso a todas essas dicas também para você poder fazer na sua casa. Neide Teixeira, já que a gente falou da questão do custo-benefício, a pergunta dela envolve esse detalhe. Ela fala o seguinte: qual procedimento facial daria um melhor resultado? Os fios de sustentação ou laser fracionado? E ela pergunta exatamente desse custo-benefício. Você vai fazer um exercício aí quase de imaginação, hein, doutora Fernanda, para saber. Mas essa pergunta é bastante comum. Assim, as pessoas, eu costumo dizer, sentam na frente de um médico que trabalha nessa área, em um jantar ou em qualquer lugar. Posso fazer uma pergunta, daí a gente já sabe que vem toda aquela explicação, né? Mas assim, é mais complicado do que parece, na verdade. Porque, Neide, depende da tua indicação. São coisas totalmente diferentes. Um fio de sustentação, ele atua em uma queixa ou em um problema. O laser fracionado em outra. Tem determinados procedimentos que trabalham na qualidade de pele, em estímulo de colágeno, como é o caso do laser fracionado que ela questionou. Os fios de sustentação que a gente vê que estão em voga e alguns profissionais trabalham muito com esse procedimento, eles tendem a melhorar um pouco aquela pitose, aquele caimento facial. Né? Alguns colegas têm resultados com esse procedimento e lançam mão deles. Então, seria mais para uma estrutura de face, enquanto o laser fracionado não tem esse poder. Aquela face que está com uma pitose, com um caimento importante, o laser não tem o poder de fazer não laser fracionado, que é o que ela questionou, fazer essa ancoragem facial.
Então depende do que é o caso dela. O médico tem que avaliar, saber o que incomoda esse paciente, que é uma queixa, uma coisa que eu tenho por conduta na minha clínica, quando um paciente chega para mim, para consultar comigo, pergunto para ele o que está te incomodando. Não é o que está incomodando a mim, Fernanda, te olhando. Claro que eu posso te dar meu parecer técnico depois, né, do que realmente tua face está precisando. Mas eu tenho que resolver o que está te incomodando. Não adianta eu querer falar da tua sobrancelha mal posicionada se o que te incomoda é a tua boca. Né? Então, nosso papel é esse. Aí depois, com jeito, tu conversa com a pessoa. Olha, eu quero... A pessoa às vezes chega lá e diz pra mim, minha pele tá com espinha, eu quero fazer o fio de sustentação. Uma coisa não condiz a outra. Aí entra a tua parte técnica, diz, olha, o que tu tá querendo fazer não vai resolver o problema que tu tá me queixando. Então, por isso que é importante essa interação e essa relação médico-paciente direta, né? Sim, com certeza. E também é um detalhe que a gente sempre aborda aqui, é sempre importante a gente reforçar, nada substitui a sua visita ao médico. A gente dá orientação aqui, a gente tenta ajudar, tenta dar dica, bater um papo, falar sobre os procedimentos, te dar o conhecimento, te dar a ferramenta. Mas você precisa sentar na frente do seu médico, conversar com ele, ele que vai dar a orientação, senão não adianta, não vai funcionar, porque a doutora Fernanda nem viu, não sabe, ela está explicando os procedimentos, para a gente ter uma noção daquilo que está acontecendo. Pergunta da Karina, e a dela é bem interessante, doutora, que ela fala o seguinte: queria saber se existe uma maneira não invasiva de reduzir culote e gordura na perna, ou ela pergunta se só a lipoaspiração que é eficaz nesse tipo de situação. Olha, depende, tá, da quantidade de gordura que ela está mencionando, que está incomodando ela, da localização dessa gordura, são todos variáveis que nós temos que levar em consideração quando a gente vai fazer uma avaliação e propor um tratamento. Existe hoje, como eu falei, na tecnologia médica, um avanço muito grande, máquinas com tecnologias muito avançadas que conseguem resultados muito bons. Agora, mais uma vez eu digo, tem determinadas compactações de gordura, locais que nós precisamos lançar mão aí da cirurgia e encaminhar para o colega. Mas eu acho que tudo depende de uma boa avaliação e de uma boa indicação, né, de tratamento, de qual região e de quantidade de gordura que está querendo ser, né, removida. A gente normalmente fala muito da questão do rosto, procedimentos faciais, tudo, mas essa questão da celulite é ainda uma queixa muito grande entre as mulheres, procura-se muito para tratamento desse tipo de questão, doutora? E sempre vai ser, assim, desde as mulheres, né, que estão um pouquinho acima do peso, até modelos. Eu tenho pacientes minhas que são magérrimas, que são modelos profissionais e que queixam de celulite, de fato as têm, mesmo sendo magras. Então, assim, é uma questão muito de estilo de vida, uma questão às vezes genética, hormonal, que acompanha muito as mulheres. Alguns homens também a têm, claro que em menor número, mas também existem homens que têm celulite. Também existem hoje excelentes tratamentos que podem ajudar muito. Eu sempre oriento, assim, o estilo de vida é uma coisa que é importante para a celulite. Legal. Exercício, peso adequado, alimentação, ingestão de água. Essa alimentação, o que eu digo com alimentação? Tentar diminuir açúcar, diminuir carboidrato dentro do possível, como orientação também, né, adequada. Então, a gente consegue diminuir, sim, de uma maneira simples, o aspecto da celulite. Tá? Então, é importante alertar as pessoas que existe tratamento, sim, para uma melhora, mas é uma doença, né, que é muito comum hoje em dia entre as mulheres e os homens. Na pergunta anterior, na resposta anterior, né, melhor dizendo, você disse, dependendo da situação, precisa de um tratamento mais invasivo, uma cirurgia, alguma coisa do tipo. Falou muito da questão da alimentação, do estilo de vida, e que tem algum tratamento específico para fazer dessa questão que a gente está falando, assim, de tratamentos não invasivos, que pode ser e dá bastante resultado, obviamente que junto com essa questão, né? Não adianta também fazer o tratamento e continuar lá com o refrigerante, com açúcar, a gente sabe que não vai mudar muito. Mas que tipo de tratamento que é possível fazer? Porque são perguntas recorrentes também. Entendi. Bom, claro que em primeiro lugar o que eu falei, os hábitos de vida desse paciente, né? Entre exercício físico, alimentação, evitar o tabagismo, tudo isso é um tratamento multidisciplinar. Legal. Que eu costumo dizer. Ver como é que está a questão cardiovascular desse paciente, vascular principalmente, porque nós sabemos que pacientes que fazem muito edema, que tem algum problema aí de vasos linfáticos ou varizes mesmo, eles têm as pernas ou a região glútea com um aspecto de celulite. Muitas vezes aquilo não é uma celulite verdadeira. Muitas vezes pode ser apenas um edema na pele que faz aquele aspecto casca de laranja. Então tem que se identificar para saber indicar o tratamento. Bom, sendo uma celulite, existem graus de celulite.
desde um grau mais leve, onde a gente pode indicar apenas uma radiofrequência, até celulite que melhora muitas vezes com uma massagem local. Tá. Eu não sou adepta àquelas massagens com muita força, acho que isso faz dano tanto para a pele quanto para a questão da vascularização superficial. Mas assim, uma drenagem linfática vai ajudar determinados tipos de celulite. Algumas máquinas hoje costumam também trazer bons resultados e em último grau nós temos hoje a indicação bastante recorrente da Subcision, que é uma técnica aí sim cirúrgica, médica, onde nós conseguimos entrar com uma agulha específica, chama agulha de Nocor, ela parece como se fosse achatada na ponta, entramos e soltamos uma trave, porque a celulite ela tem um efeito que a gente chama captonê, como se fosse aqueles sofás que tem aquela entradinha. Então, por quê? Muitas vezes isso já foi identificado em alguns estudos, que ela tem uma trave, como se fosse uma fibrose puxando ela para baixo. Esse tipo de celulite funciona muito bem quando a gente consegue soltar essa trave de uma maneira adequada para que essa pele volte ao normal. Então, existe o tratamento menos invasivo e o cirúrgico. Claro que depende da indicação e do grau do celulite. Sim, com certeza. Isso vai da individualidade do paciente. Vamos atender mais uma ligação. Quem vai falar com a gente agora é a Rosimeire, ela é de Andradina, interior de São Paulo. Rosimeire, muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Você consegue me escutar direitinho? Muito bom, Rosimeire. Eu estou te ouvindo bem baixinho. Consigo sim, Zeca. Pronto, Rosimeire, agora está perfeito. Olha só, a doutora Fernanda também já te escuta. Fique à vontade, pode fazer a sua pergunta. Zé, eu gostaria de dizer que eu assisto o Consulta todas as tardes, tá? Obrigado. E amo o seu programa. E a pergunta que eu queria fazer para a doutora é que eu fiz cirurgia bariátrica e fiquei, assim, com uma linha expressiva muito grande nos lábios, assim, esse bigode chinês. Aí eu queria saber se é um processo cirúrgico, o que pode ser feito nesse caso. Rosimeire, muito obrigado, viu, pelo carinho da audiência, obrigado pelos elogios também, divido eles com toda a nossa equipe aqui. E aí, doutora Fernanda, o que a gente pode orientar a Rosimeire? Bom, então assim, pacientes como a Rosimeire que foram submetidos a uma cirurgia bariátrica ou pacientes que tiveram um grande emagrecimento, e às vezes nem tão grande assim, paciente que teve algum emagrecimento, às vezes 2, 3 quilos, uma pessoa que já é mais magra também faz uma grande diferença, eles queixam muito essa questão do caimento facial, onde fazem os vincos. Quando tu emagrece, nós temos coxinhas de gordura na face. Quando há esse emagrecimento, a gente perde também esses coxinhos de gordura, que é o que sustenta a face, faz aquela face mais angelical, mais infantil, gordinha, natural, né? Não inflada. Mas com esse esvaziamento desses coxins, acabam acontecendo os sulcos da face, que foi o que ela falou, o bigode chinês, o naso geniano muito marcado, a olheira fica um pouco mais acentuada e também o sulco que eles falam da marionete, que seria o lábio mentoniano. Faz aquela linha da marionete. Então a pessoa começa a notar esses sulcos, porque houve um esvaziamento de estrutura nessa região malar, afunda e isso aqui cai. A pessoa diz, estão começando a aparecer meus bulldogzinhos aqui embaixo. Então, qual é a linha de tratamento? Muitos colegas têm uma linha de tratamento, e antigamente se usava muito isso também, de tu injetar diretamente no sulco o ácido hialurônico, fazer um preenchimento do sulco. Mas aí eu convido ela a pensar um pouquinho. Se eu falei que houve um esvaziamento desse coxinho de gordura, se eu começar a injetar aqui, vai dar aquele aspecto, em pouco tempo, daquela mulher inflada. Tu começa a ficar com isso aqui tudo arredondado. Aquelas mulheres que tu olha e que tu vê que elas estão com aspecto de preenchida. Então, hoje, vamos dizer assim, a parte mais moderna da estética médica, ela tenta revolumerizar os coxins de gordura. Então, nós entramos estruturando essa região aqui, seja com ácido hialurônico, seja com os bioestimuladores de colágeno, que são substâncias seguras. Fazemos essa estrutura, eu costumo brincar com os pacientes de uma forma mais lúdica, explicar que é como se fosse uma casa. A gente vai primeiro fazer toda a estrutura dessa casa, o concreto, para depois fazer o refinamento, o acabamento. E aí sim, por último, vir e preencher um pouquinho o sulquinho. Mas primeiro vamos montar toda essa estrutura de novo que ela perdeu, pela perda de peso dela, e depois faça o refinamento. Rosimeire, obrigado, viu, pela sua participação, pela ligação. E eu vou emendar com a pergunta da Carmen Cunha, ela mandou aqui pelo Instagram.
Eu achei super interessante o jeitinho que ela falou. Ela falou assim, meu problema, eu acho que é o bigode chinês e as pálpebras. E ela quer saber se pode ter um tratamento mais simples. Já falou do bigode chinês, vamos falar das pálpebras. Ela fala que ela tem 55 anos. Sabe que as pálpebras agora elas estão mais na moda do que nunca. Porque o que acontece? O terço superior de face ele está muito exposto com o uso das máscaras. Né? Hoje as pessoas não estão cuidando tanto aqui, porque está o tempo todo escondido, mas os olhos acabam mais do que nunca falando, né? Então as pessoas estão procurando muito tratamento para essa região. Pálpebra depende muito do que ela está queixando, se é uma pitose, um caimento, se é excesso de pele, se é protusão de bolsas. Tudo isso tem uma indicação de algum tratamento específico, mas desde, claro, o tratamento que eu faço em consultório, em clínica, até o tratamento que o colega cirurgião plástico faz, que é a blefaroplastia, aquela cirurgia que se faz para retirada de pele ou para movimentar aqui e trabalhar, retirar essas bolsas. E se tratando de um tratamento mais clínico, na clínica existe o laser fracionado, a radiofrequência microagulhada ou microagulhamento robótico, é a mesma coisa. São tratamentos que estimulam o colágeno e que ainda conseguem, de certa forma, fazer um tightening, uma contração do tecido. Claro que não se compara a uma cirurgia, mas traz uma melhora para aquele paciente que não queira fazer cirurgia ou que ainda não tem indicação clássica de uma cirurgia. Aquela questão da olheira, daquela noite mal dormida, entra também nesses detalhes, assim, ou já é uma outra questão? A olheira também, mas assim, eu sempre falo que a olheira ela tem que ser muito bem avaliada, porque as pessoas dizem qual é o tratamento para a olheira? Depende da tua olheira. Nós temos basicamente, tá, de uma maneira mais simples, 3 tipos de olheira. Uma é a olheira anatômica, que é aquela olheira funda. A pessoa, mesmo maquiada, diz, eu não melhorei a minha olheira. Que é aquela olheira que parece que tem um buraquinho, um degrau nessa região. Essa olheira ela melhora com preenchimento. A gente faz preenchimento com ácido hialurônico específico, que é um ácido hialurônico que não seja tão denso, como se fosse uma gelatina mais molinha, que é específico para essa região. Melhora bastante. Existe a olheira melânica, que é aquela que tem cor, que a pele parece que é preta, é castanha. Se tu movimentar a pele para baixo, tu vai ver que vem uma mancha junto. Então essas olheiras, elas costumam responder bem ao uso de lasers, de alguns clareadores, melhoram bastante. E a terceira olheira é a olheira vascular, que é aquela olheira que muitas vezes a gente bebe álcool um dia antes ou dorme mal, ela é meio arroxeada, tu acorda e está com essa região arroxeada. Então ela costuma me responder bem à luz pulsada e a mudanças de estilo de vida, tentar não fumar, tentar dormir bem, melhora também bastante. Muito bom, olha só, nós vamos precisar fazer mais um intervalo no nosso bate-papo, é nosso último intervalo, aproveita, manda a sua pergunta, vamos tirar a sua dúvida, conte a sua história, mande seu comentário, tem muita pergunta aqui no Instagram, nós vamos fazer isso no próximo bloco, o intervalo é rapidinho, a gente vai fazer a sua pergunta, tá bom? Estou esperando aqui, ó, consulta vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o nosso bate-papo, mais uma edição do Consulta ao Doutor, para esse que, infelizmente, é o nosso último bloco. Mas a gente ainda tem muito para aprender, muito para conversar nesta tarde, falando sobre procedimentos estéticos não invasivos, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria a médica pós-graduada em dermatologia, a doutora Fernanda Micheli, ela que tem nos ajudado a tratar sobre o assunto, tirado as nossas dúvidas. Inclusive, doutora Fernanda, vou começar esse bloco com 2 ligações que chegaram, elas deixaram as perguntas com a nossa produção. A primeira é da Vânia, aqui de São Paulo também, e ela falou que ela observou que você falou da questão da descamação, principalmente no couro cabeludo, que tem sido algo recorrente nessa época, e ela pergunta, quem tem essa descamação, pode lavar o cabelo todos os dias? Na verdade, Vânia, é uma orientação, ainda mais em tempos de Covid, né, minha gente, que se lave sim o cabelo todos os dias. Muito provavelmente essa descamação que tu estejas, claro, eu não estou te examinando, mas essa descamação que tu está relatando possa ser a caspa, a dermatite seborreica. E a dermatite seborreica, muitas vezes, ela também acontece pela falta de higiene do couro cabeludo, pelo excesso de oleosidade. Então, deixou de lavar ou usou produtos muito oleosos, acabam cada vez piorando mais. E uma das linhas de tratamento, claro, fora o uso de medicação ou de shampoo específico, é que esse paciente lave o cabelo todos os dias, sim. E mesmo o paciente que não tenha descamação, em tempos de Covid, a nossa orientação é que esse cabelo seja higienizado todos os dias. Essa questão do cabelo, doutora, bom, vou falar aqui como homem, né? Talvez para mulheres isso já tem uma prática mais fácil. Ela já conhece, já sabe os produtos, mas o homem chega no supermercado, na farmácia,
é tanto shampoo que nem ele sabe o que ele vai fazer com tanto shampoo que oferece. Oleosa, anti-caspa, anticoceira, todos esses produtos eles realmente conseguem responder aquilo que eles estão oferecendo. Então, o homem que tem a caspa, né, que é muito comum, comprar um shampoo esse anti-caspa normal que vende no mercado, na farmácia, vai trazer um resultado ou é questão de um produto já mais da linha dermatológica mesmo? Eu dizia aqui que todos os produtos vão trazer um resultado, seria muito arriscado, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa que não traz aquilo que promete no rótulo. Mas o que eu posso dizer é que existem sim no Brasil, nas farmácias, excelentes produtos cosméticos, que não são medicamentos, que conseguem aí manter, inclusive eu prescrevo muito, shampoos de manutenção. O paciente, claro, que está num quadro de dermatite seborreica, de caspa muito intenso, a gente trata com medicação, mas depois esse paciente tem que manter com uma manutenção. E aí nós lançamos mão de shampoos, sim, que são comprados, adquiridos na farmácia de uma maneira fácil e que trazem excelentes resultados. Eu acho que o segredo está na indicação correta do produto. Muito bom. Olha só, uma outra ligação que chegou da Ruth, de Presidente Prudente, interior aqui de São Paulo. Eu acredito que ela ficou curiosa com aquela história da dica que apareceu no Instagram, porque ela pergunta se existe alguma receita caseira de creme para poder hidratar a pele. Tem, doutora, alguma receita que é possível fazer? Olha, creme não, até eu não oriento fazerem creme em casa. A gente sabe que os cremes são feitos em laboratórios, seja por farmacêuticos ou por químicos, que tem ali, né, maneiras corretas e ativos na quantidade correta para fazer. Mas uma dica que eu sempre dou para hidratar um pouco a pele, e os pacientes gostam bastante, é a máscara com iogurte. É uma coisa simples. Pega um iogurte natural, desse sem sabor que a gente pode comprar qualquer um no supermercado, e aí bater com esse iogurte um abacate ou uma mamão papaya. Um dos dois, escolhe a fruta que tiver em casa, porque são frutas que realmente hidratam. Se quiser misturar um pouquinho de aveia em flocos também pode, mas se não tiver só o iogurte com a fruta vai ajudar bastante. Mistura bem, bem geladinho, aplica sobre o rosto limpo, deixa uns 20 minutos, remove também com água gelada. Você vai ver que a pele vai estar bem brilhante e bem hidratada. Eu acho que de vez em quando fazer uma máscara dessas ajuda e é simples. Muito bom. E ó, depois no finalzinho do programa nós vamos passar o Instagram da doutora Fernanda. Você vai poder seguir, pegar outras dicas, outras informações. Fica ligadinho aí, tá bom? No nosso bate-papo. Doutora Fernanda, fazer uma pausa aqui nas perguntas e vou transmitir alguns elogios que chegaram aqui pelo nosso perfil do Instagram. Primeiro da Jurema. Primeiro ela fala que ela é gaúcha, como a doutora, acho que nem deu para perceber, né? E ela fala que a melhor propaganda da sua especialidade é a sua beleza, além de ser muito carismática, tá adorando o bate-papo. Obrigado, viu, Jurema? Olha que legal, muito obrigada, Jurema. É conterrânea. E a Maria de Jesus também dizendo que está amando o nosso bate-papo, amando o programa. E ela adorou a dica, ela falou assim, é muito bom saber que depois dos 50 podemos nos cuidar e ter muito êxito nesse cuidado. Maria, obrigado, viu, também pela audiência, pelo carinho. Muito bacana. Pessoal adorando o bate-papo, gostando bastante, elogiando muito. Continue mandando a sua participação. Vou fazer a pergunta da Regina, ela é de Mossoró, Rio Grande do Norte. E ela fala assim, que ela quer saber a sua opinião, doutora, sobre a questão do microagulhamento facial, se ele é usado para reduzir rugas. Tá, então sim, uma técnica hoje que nós temos, hoje não, já faz alguns anos que foi difundida, foi do microagulhamento. O que acontece? Existem diferentes tipos de microagulhamento. Eu não oriento de forma alguma, e até oriento que não o faça, o paciente comprar aqueles rolos caseiros que tem agulhas e ficar aplicando no rosto, de forma alguma. Lembra que a gente comentou no início do programa sobre procedimentos invasivos. Se tu furar o teu rosto, é um procedimento invasivo, exige ali uma asepsia do local, né, uma antisepsia de tudo que tu estiver fazendo, então não se deve fazer sob o risco de tu te contaminar. E existem sim os rolinhos que alguns profissionais usam. Eu particularmente, eu vou dividir aqui a minha experiência, eu não gosto do rolo, aquele, mesmo que seja em uso clínico, né, na clínica, porque eu acredito que hoje, com o avanço que nós temos máquinas que fazem isso de uma forma tecnológica, de uma forma mecânica para a gente calcula num computador ali, marca a profundidade que quer ir, e essa máquina consegue disparar as agulhas ao mesmo tempo, na mesma profundidade. Então não depende da mão do profissional apertando um rolo no rosto. Por quê? É normal tu perder em algum momento a força ou em algum local tu
acaba apertando demais, passa na protuberância óssea, essa agulha vai furar mais do que vai furar na bochecha, por exemplo. Então, a gente acabou vendo muitas complicações com esse rolo. Hoje, a maioria dos médicos aí atua com microagulhamento robótico, que é o computador que nos ajuda e aí de uma forma uniforme nós conseguimos atuar. Então, eu sempre oriento os pacientes que lancem mão de procedimentos um pouco mais, vamos dizer assim, avançados tecnologicamente. Aproveitando a pergunta da Regina, essa questão do microagulhamento entra nesses procedimentos não invasivos? Não, é invasivo. Tudo que tiver agulha, que furou a tua pele, que tem uma entrada na tua pele, tu tem que pensar como um procedimento invasivo. Legal, legal. Obrigado, viu, Regina, pela sua participação. Vou fazer a pergunta da Marlúcia aqui, mas eu vou ter que confessar a vocês, né, dividir com vocês, que eu tive que colar com a doutora Fernanda antes de fazer a pergunta, porque eu fiquei na dúvida, né? Mas lá vai o apresentador aprender mais uma nessa tarde. A Marlúcia quer saber o seguinte, se Dermarole, não sei se assim se pronuncia, doutor, você já me ajuda, rejuvenesce a face. Então, o Derma Roller é o nome comercial do microagulhamento, do rolinho esse que eu falei. Eu não tenho conflito de interesses nenhum aqui, mas esse Derma Roller é um nome comercial desse rolinho que eu comentei. Atualmente era usado, né, e ainda é usado para rejuvenescimento, mas hoje eu na minha clínica costumo usar o microagulhamento robótico, que para mim, ao meu ver, traz uma maior segurança e os resultados são bem maiores. A minha experiência clínica me mostra isso. Dado o nosso recadinho, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo, doutora Fernanda. Eu vou pegar mais uma pergunta que chegou pelo nosso Instagram, e é da Rosimeire. Ela quer saber o seguinte: que tipo de tratamento pode ajudar com a dermatite de contato e micoses? Foi um assunto que a gente também não abordou durante o nosso bate-papo, principalmente a questão das micoses. O que fazer nesses casos? Bom, a dermatite de contato é uma dica, se é assim que eu posso dizer, é a primeira coisa tu afastar o que está causando essa alergia. Vamos dar um exemplo assim, não sei qual é o caso que está perguntando, mas se tem uma pulseira, que é onde está aquela pulseira, está te causando a dermatite de contato, que tu me perguntou, a primeira coisa, antes de pensar em medicar, é retirar essa pulseira. E mesmo que em poucos dias consiga manter essa pele bonita, ainda mesmo assim ficar um tempo sem usar o problema, vamos dizer assim, né? O que causou aquela alergia. Isso serve também para... Eu tenho muita dona de casa que às vezes me escreve, doutor, eu tô com alergia ao sabão que lava a louça. Então, sim, tem que proteger para não ter contato com esse sabão, usar luva na hora de lavar a louça. Sempre pensem na dermatite de contato, em afastar o contato, o que está causando essa dermatite. Em relação às micoses, é um sério problema que nós temos, né? Sejam elas de pele ou de unhas, que são muito difíceis de tratar. Sim. Então, existe tratamento, sim, desde tratamento tópico, que nós aplicamos, né? Cremes, ou no caso das unhas, tem esmaltes, ou algum medicamento específico, até tratamento via oral. Hoje nós tratamos muito, principalmente os fungos de unha, com medicação via oral, que precisa de orientação médica, que nós temos que fazer alguns exames para dosar as enzimas hepáticas, porque ela é metabolizada, é excretada pelo fígado. Então, dá para usar, só que tem que ter orientação médica, gente. Isso aí não dá para a gente dar uma dica e dizer usa tal coisa para micose. Agora, para evitar, eu sempre oriento, tem o seu kitzinho lá de manicure, não fiquem trocando alicate, lixa de unha, nem esmalte, que eu vejo muitas pacientes que levam o seu kit para uma estética, né, com a sua lixa, com o seu alicate, mas esquecem de levar o esmalte, aí pegam um esmalte na estética. O esmalte também pode transferir fungos, né, transmitir fungos e outros micro-organismos. Então é importante muito ter esse cuidado para evitar. E micoses no corpo, secar bem o corpo, a região íntima, onde pode dar micose, o meio dos dedos dos pés. Bom, saiu do banho, só a toalha às vezes não é suficiente. Pega um pedacinho de papel higiênico, coloca no meio dos dedos dos pés, ou pega o secador de cabelo e passa um pouquinho para evitar que fique úmido. Lembra que eu falei, o fungo ele gosta sempre do quê? Do local escuro, quente e úmido. É tudo que tu tem dentro de uma meia, por exemplo, ou de um tênis. Chegou da academia, chegou do futebol, já tira, já coloca esse tênis a arejar perto de uma janela por uns 2 dias, não usa todos os dias o mesmo calçado, que são medidas que vão ajudar vocês a conseguirem enfrentar isso. Diminuir, né? A doutora Fernanda falou do futebol aqui, bateu até uma saudade agora, né? Nessa época de pandemia, sem poder jogar a nossa bola. Mas vamos lá continuar o papo aqui. E essa nossa audiência ela é maravilhosa porque ela lembra de assuntos que às vezes a gente deixa passar. E a Margarida acaba de fazer isso.
Ela fala que ela é de Goiânia, Goiás, tem 69 anos e está com excesso de pele, principalmente na papada. E ela pergunta, é cirúrgico? Tem como resolver a papada sem cirurgia? Então, existe vários tipos de tratamento para a papada, e depende do tipo de papada que ela tem. Tem aquela papada que é um pouco mais gordinha, que faz realmente um papo, que tem gordura associada. Aí, claro, a gente pode sempre ter indicação cirúrgica, mas dentro de uma realidade, eu não sou cirurgia plástica, então tem que dar o que eu tenho de opções que eu posso passar para o meu paciente. Então, existe hoje o ultrassom microfocado, que funciona muito bem para essa região. Nós podemos ajudar o nosso paciente. Existem algumas máquinas que conseguem diminuir a quantidade de gordura dessa região, atuar na flacidez também. Aquela papada que é uma pelezinha mais flácida, sem tanta gordura, existem os bioestimuladores de colágeno, que são substâncias injetáveis que a gente consegue fazer com que haja uma melhora na qualidade de pele. Essa flacidez consegue se reverter, ainda que parcialmente. Então, nós temos sim muitas tecnologias para serem usadas. A gente só precisa definir o tipo de papada dela para ver a melhor indicação de tratamento. Muito bom. Doutora Fernanda, o Paulo, ele manda uma pergunta aqui, que ele fala se existe alguma substância que pode ser ingerida que não vai deixar o cabelo branco crescer. Existe isso? Não deixar o cabelo branco crescer? É assim, na verdade, existem muitos estudos em cima disso. É um grande desafio, eu vejo, da medicina estética, essa questão do cabelo branco, que incomoda muitas pessoas, né? Mas nós não temos nada hoje consagrado como, de fato, comprovado em estudo científico, em literatura médica indexada, que diga isto funciona contra o cabelo branco. Existem alguns estudos que mostram alguns ativos que diminuiriam, porque nada mais é do que a oxidação em excesso desse cabelo branco. Algumas pessoas têm geneticamente isso mais cedo, mas outras... Então, existem alguns estudos promissores na área, mas não tem nada médico que eu possa passar para ele e dizer que, de fato, vai resolver esse problema. Obrigado, viu, Paulo, pela pergunta, porque eu não teria coragem de falar dos meus fiozinhos brancos aqui, não, viu? Mas valeu, viu, pela participação. Nosso tempo está acabando, doutora Fernanda, mas dá tempo de responder a pergunta da Solange. Ela fala da técnica do jato de plasma. Se ela é eficaz para as manchas, rugas e estimular o colágeno. Bom, eu não tenho muita experiência, até onde eu sei, existe um jato de plasma no Brasil, uma máquina que é autorização médica para uso médico do jato de plasma, tá? Que é considerado, de fato, o jato de plasma. Eu não tenho experiência com essa máquina, eu tenho experiência, infelizmente, com as complicações advindas de tratamentos nomeados de jato de plasma. Legal. As pessoas fazem um dano e aquilo vem para a gente como uma complicação, seja mancha, seja cicatriz. Então, eu tenho receio de tratamentos quando não indicados por médico, né? Mas até onde eu sei, existe uma máquina que de fato é o jato de plasma, é de uso médico, que a Anvisa está liberado, está cadastrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária para uso médico. Eu realmente não tenho experiência com a máquina, só experiência com as complicações que vieram de tratamentos ditos jato de plasma. Muito bom, ela inclusive já respondeu aqui, agradecendo a resposta, a atenção. Obrigado, viu, Solange, pela pergunta. Quero agradecer a Berna também, que mandou a participação, dizendo que está gostando do bate-papo. E todo mundo, a maioria que recebeu a resposta também devolvendo aqui, agradecendo, gostando muito do nosso bate-papo. Eu, de maneira muito especial, doutora Fernanda, quero agradecer também a sua atenção, reservar esse espacinho. Muito obrigado pelo bate-papo, foi muito ilustrativo, didático, acho que a gente conseguiu aprender bastante hoje. Imagina, eu que agradeço, né, o convite de vocês. Acho que esse é o nosso papel enquanto médicos, ainda mais numa época tão delicada como agora, de certa forma poder ajudar algumas pessoas e poder levar informação às pessoas pela televisão. Foi um prazer ter estado com vocês. Se ficou alguma dúvida, eu me coloco à disposição dos teus telespectadores, através da minha rede social também. Assim que eu puder, eu respondo a todos eles. Isso, com certeza. Já fica aqui então registrado o Instagram da doutora Fernanda, já aparece aí na sua tela, olha lá. DRA, arroba, né? DRA Fernanda Micheli, CHLL, tá bom? Tá aí direitinho aí para você, tome nota e depois começa a seguir a doutora e com certeza lá você vai pegar muita informação também, vai ser super bacana.